Olá pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro que se encerrou com a vitória do Atlético, o empate do Coritiba fora de casa. Um resultado talvez para o Coritiba não desejado, mas também um empate aceitável pelas questões do adversário e também por ser um jogo fora de casa. Já o jogo do Atlético contra o Internacional é o resultado justo pelo que jogou o Atlético por dominar o seu adversário. Vamos começar falando ali um pouco do Coritiba. O Coritiba que apresentou uma variação diferente ali. O Seabra propôs algo diferente com o Coritiba, jogando agora com o Ronier por dentro e o Pedro Rocha um pouco mais aberto pela direita. Esse movimento de abrir o Pedro Rocha fazia com que a defesa adversária ficasse sem ter a referência do atacante e começou a abrir um pouco mais a marcação, trazendo esses jogadores para a ponta, os jogadores de marcação do Red Bull Bragantino para a ponta, para poder marcar o Pedro Rocha. Nisso, abria corredor para o Ronier por dentro e o Pedro Rocha conseguia fazer o facão na diagonal para ser o homem surpresa, fechando no ataque coxa branca. Infelizmente, o Coritiba não conseguiu ser efetivo, mesmo tendo essa movimentação, conseguiu ter um homem a mais no meio de campo, dominou, teve essa questão surpresa do Pedro Rocha vir da ponta direita, fechando para o meio junto com o Ronier, mas não conseguiu ser efetivo nas finalizações e acabou saindo com um empate de campo. O empate contra o Red Bull lá em Bragança não é de um resultado tão ruim, mas para o Coritiba, que não vem pontuando nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, acaba se tornando um sinal de alerta, porque acaba perdendo mais uma posição agora no campeonato. O Coritiba que estava brigando ali por vaga na Libertadores, hoje já está ali na 10ª colocação, 11ª, e isso aí acaba afetando os planos do Coritiba de se permanecer naquele bolo ali da Libertadores e buscar pelo menos uma pré-Libertadores ou uma Libertadores. Mas continua sonhando ainda com a Sul-Americana e brigando longe do fundo ali de tabela. Já o Atlético não demonstrou variação tática nesse jogo contra o Internacional, manteve seu esquema, mas tivemos mais uma grande partida do Leozinho. É um jogador. O Atlético não apresenta uma variação tática, mas o Leozinho é a variação do Atlético, né, no esquema tático do Atlético. O Leozinho é um ponta que vem de dentro para fora, ele pisa muito na linha, ele joga muito aberto, mas traz esse jogo para dentro, ele quebra a linha adversária, ele muda a dinâmica de movimentação do meio de campo do Atlético. Então, quando ele vem de fora para dentro, ele quebra a linha do adversário, ele muda, ele faz com que o adversário tenha que inverter a marcação em cima dele, e isso gera muito espaço, cria muitas jogadas para os demais jogadores de ataque do Atlético. E não é só isso, né? O Leozinho consegue fazer alguns quadrantes dentro do campo, né? Ele faz um dois, se movimenta, aparece no canto, ó, e já aberto novamente na extrema, e depois volta de novo por dentro, se aproxima. Ele é muito dinâmico. E isso é mérito porque ele jogou praticamente a carreira toda dele no futsal. E ele trouxe isso para dentro do campo. E no campo vem sendo fantástica essa movimentação do Leozinho. E vem fazendo a diferença dentro da equipe do Atlético. Então o Leozinho hoje é a variação tática do Atlético. O Atlético joga da mesma forma, na mesma formatação, do 3-5-2, mas o Leozinho com essa movimentação de dentro para fora, depois ele volta novamente para a ponta, aproximação a todo momento, triangulação, ele movimenta muito o meio de campo e gera um fator surpresa no ataque do Atlético. Então o Atlético vem tendo muito êxito, mas o principal motivo disso é o Leozinho. Então aqui fica o destaque para o Leozinho mais uma vez nessa rodada. E os parabéns até para o Odair Helma, que achou essa forma do Leozinho jogar nesse time do Atlético, que vem sendo fantástico. Ele vem dando uma dinâmica excepcional e dificultando a marcação dos adversários. Agora aguardamos a próxima rodada para ver como é que nossos clubes paranaenses vão se sair. O Coritiba ainda em atuada de recuperação, o Atlético numa atuada de continuidade de resultado. O Atlético agora está bem encostado nos líderes, com possibilidades até talvez aí de buscar uma vice-liderança. Aguardamos a próxima rodada dos nossos clubes daqui. Infelizmente, o Cianorte acabou sendo derrotado e está fora da Série D, mas
Operário, Londrina continuam na toada, Maringá também, e vamos ver aí como é que vai ser a próxima rodada de Coritiba e Atlético, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima.